a Bíblia. O Evangelho de João 14, se você tiver com a Bíblia, você pode acompanhar. João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Vou tirar meu óculos, que às vezes ele atrapalha em me ajudar. A gente criou um tema, né, sobre a obra de Deus. Às vezes a gente pensa assim: o que é a obra de Deus, né? O que é a obra de Deus? O que eu preciso para fazer a obra de Deus? Como é que eu faço a obra de Deus? O que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Aí, quando a gente vai na Bíblia, Jesus mostra para a gente o que é a obra de Deus e o que eu preciso fazer para fazer a obra de Deus. Vê que coisa interessante. Ele nos ensina, ele fala o que é a obra e o que eu preciso fazer. Porque será que eu preciso fazer o quê para fazer a obra de Deus? Será que eu preciso ser uma pessoa muito inteligente, muito culta? Será que eu preciso ter muita coisa, muita bagagem para poder fazer a obra de Deus? Jesus ensina de uma forma bem simples. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim, ó: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha só, Jesus falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Quando Jesus estava aqui, o que ele fazia? Ele fazia fofoca? Não. Ele curava, ele libertava, ele levantava o caído, ele curava o leproso, ele fazia o paralítico andar, ele expelia demônios, arrancava o mal da pessoa, ele fazia o cego enxergar. Olha só. Aí ele diz para mim, para você, ó: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. As obras que eu faço, ele vai fazer também. E outras maiores, imagine, outras maiores fará. Por quê? Porque eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar. Quando Jesus foi para o Pai, ele deixou a gente aqui para quê? Para fazer coisas maiores. Então, o que eu preciso para fazer a obra de Deus? Primeira coisa, eu preciso o quê? Crer. Crer que Deus é comigo, que Deus me escolheu. Mas só de crer em Deus só não é o suficiente. Essa crença dentro da obra de Deus, ela precisa de uma coisa chamada obediência. Quando a pessoa crê em Deus e ela obedece à direção que é dada, Deus abençoa, Deus usa ela. Quando a pessoa crê em Deus e ela não obedece, ela não está crendo em nada. Ela está pensando que está fazendo a coisa certa e não está. Todos que Jesus deu a eles a fé para crer e obedeceram, foram usados por Deus e foram abençoados. Aqueles que creram, que supostamente creram, mas não obedeceram, não tiveram resultado nenhum. Então, para mim fazer a obra de Deus, eu preciso crer e obedecer. Aí, aonde eu estiver, aonde você estiver, você vai fazer a obra de Deus. Você vai fazer a obra de Deus dentro da sua casa. Você vai fazer a obra de Deus na fila de um banco. Você vai fazer a obra de Deus no seu trabalho, na sua escola. Porque você está crendo. E se você crer, Deus vai te dar condições. Você pode não saber falar bonito. Você pode não ser uma pessoa cheia de estudo. Mas Deus vai colocar alguém no teu caminho. Deus vai fazer acontecer alguma coisa. Por quê? É a obra de Deus, a obra não é nossa. O nome já diz, a obra de quem? É de Deus. Nós fazemos quando nós cremos e obedecemos. Então não é o segredo para a obra de Deus é você crer. Crer que Deus é com você. Você está aqui por quê?
porque você creu. Você creu e veio. Você creu e veio ouvir o quê? A palavra de Deus. Então coloca em prática aquilo que Deus te dá de direção. Aí você vai ver que Deus vai fazer a obra em você e através de você. Porque fazer a obra de Deus não é só você estar dentro de uma igreja. Não é só você fazer parte de um grupo. Não é você carregar uma camisa de um grupo. Um nome de uma denominação. Não. É você saber que você crê e você está em obediência a quem? A Deus. Aí não tem ninguém que possa impedir você de fazer a obra de Deus. Ninguém. Então, o segredo da gente fazer da obra de Deus é esse. Esse é o segredo, porque você vai ter momentos dentro da obra de Deus que você vai ter momentos difíceis também, tá? A obra de Deus não é só, que bacana, não. Muitas das vezes você é perseguido. Muitas das vezes as pessoas falam mal de você. Muitas das vezes vai se levantar gente contra você. Muitas das vezes você vai ouvir piada de pessoas que não têm o Espírito de Deus nelas. Mas porque você crê, porque você está obedecendo, então você vai em frente. Agora, se você não estiver crendo, não estiver obedecendo, na primeira dificuldade você larga tudo, sai da igreja, você larga a presença de Deus, você abandona a sua fé, porque é assim que a gente vê por aí. Quantas pessoas que eu conheci que faziam a obra de Deus, que tiveram título disso, título daquilo e hoje estão no mundo? Quantos que eu conheci que um dia pregavam o evangelho, que me ensinaram e voltaram para o tráfico de drogas? Eu vi com os meus olhos. Quantos que eu vi assim, mas por que eles voltaram, hein? Porque a igreja foi ruim com eles? Será que a igreja fez alguma injustiça com eles? Não, porque eles deixaram de crer e de obedecer. Porque enquanto eles estavam crendo e obedecendo, Deus contava com eles. Não é o título, não é a igreja. Deus contava com eles. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu permaneci crendo. Porque eu poderia estar em qualquer outro lugar. E se eu não estivesse crendo mais nisso aqui, ó, e obedecendo, mesmo com as minhas falhas, com meus erros, obedecendo, eu não estaria aqui hoje. Deus não ia permitir eu estar aqui. Então, quando o pastor Ivanildo comentou comigo, eu percebi o quê? O que eu percebi? Deus ainda conta e muito comigo. Amém? Deus ainda conta e muito. Mas por que Deus conta comigo? Por que eu sei? Porque eu sou melhor do que vocês? Não, pô. Porque eu tenho mais idade do que vocês? Não. A idade eu posso até ter, né? Já estou com quase 100 anos. Mas é porque eu permaneço o quê? Crendo que Deus ainda e vai ser, enquanto eu estiver crendo e obedecendo, Ele vai ser sempre comigo. Então quer dizer que Deus abandona a pessoa? Não, quando a pessoa deixa de crer, ela abandona Deus. Ela abandona a fé. E aí ela sai da obra, ela larga Jesus. E aí a obra que Deus ia fazer com ela, Ele não consegue fazer mais. E o que Deus faz? Ele traz outros. Que é assim. Vocês estão aqui hoje, vocês têm que se sentir privilegiados. É um privilégio para você estar aqui. Pode ter certeza disso. Não estou falando isso para agradar vocês, não. É um privilégio você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E é um privilégio você aprender que para você fazer a obra de Deus, você precisa disso aqui. Crer e obedecer. O pastor deu uma direção. Obedeça. O pastor fala, olha, vamos fazer um trabalho assim e assado. Faça. Deus deu a direção, faça. Amém? Amém. Por quê? Ainda que você não veja resultado, mas Deus vai te honrar. Porque você está obedecendo. Eu me lembro que uma vez aconteceu uma situação que nós fomos chamados numa sede e tudo deu errado.
Mas a maioria daqueles homens que estavam lá junto comigo tinham feito por conta própria. Tinham desobedecido a ordem que a igreja tinha dado. E eu não. Tinha dado errado também para mim, mas eu estava na obediência. Então, na hora do bicho pegar ali, da bronca rolar solta para todo mundo, quando chegou na minha vez, eu me lembro até hoje. O homem de Deus responsável daquele trabalho falou, olha, o que eu vou falar do Júlio, se ele obedeceu? Então, o que eu aprendi ali? Que a minha obediência não deixou ninguém fazer nada contra mim. Aquilo ali me fortaleceu ainda mais para quê? Para continuar obedecendo. Ainda que aparentemente deu tudo errado, mas porque eu estava obedecendo, Deus me guardou. Deus me honrou. Em vez de eu sair de lá com uma bronca, eu saí de lá com um abraço, com um aperto de mão. É isso aí, meu filho, vai em frente. Vai nesse caminho. Então o segredo é a gente crer e obedecer. Se o pastor dá uma direção para fazer algo, ainda que você não goste daquilo, obedeça. Obedeça. Porque se ele estiver errado, Deus vai mostrar para ele que ele está errado. Mas porque você está obedecendo, Deus vai te honrar. Ó, o pastor chamou a gente para fazer um propósito. Vamos fazer. Vamos fazer. É a obediência, a obra de Deus é isso. O segredo é aí. Esse é o segredo, é crer e obedecer. Não é medo, é obediência. E quando você faz isso, você pode ter certeza que Deus te abençoa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. É assim. Então a gente aprende, né? A gente aprende muitas coisas. Mas o que adianta eu aprender e não obedecer? O que adianta eu dizer que creio em Deus e não obedecer a Deus? Não vai adiantar nada. O que vai adiantar? O que vai adiantar você chegar para o seu filho, quem é pai, quem é mãe, sabe disso? Chegar para o teu filho e falar, olha filho, faz assim, faz assado, não vai por aqui. E teu filho vai, desobedece e vai pelo outro lado. O que adianta ele fazer isso? Uma hora ele vai quebrar o quê? A cara. Assim somos nós. E Deus, pessoal, Deus permite. Se você desobedece, Deus permite que você quebre a cara. Que é para você aprender. Então, assim, dentro do que eu acredito, tá? Dentro do que eu vivi, porque são mais de 20 anos que eu estou na presença de Deus, eu já vi muita gente quebrar a cara. Já vi muita gente que estavam do meu lado e hoje já até morreu assassinado, outros estão no mundo do crime, outros estão na farra de novo, na bebida de novo. Será que Deus não gostava deles? Será que eles eram inferiores a nós? Não. É porque eles não se mantiveram crendo e nem obedecendo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu creio em Deus, pô, eu creio, mas não obedece. Que crença é essa? O que adianta eu crer se eu não obedeço? O que adianta eu estar com um título aqui, trabalhando, eu sou do grupo, eu faço trabalho lá junto com o pastor Ivanildo, eu vou para a rua evangelizar, mas se eu não obedeço, o que adianta? Você tá só se enganando. Então obedeça, a direção foi dada, obedeça. Você vai crescer, o que você fizer vai ser abençoado, ainda que você não veja na hora ali, mas lá na frente você vai ver. Ainda que demore um tempo, porque as coisas de Deus são assim. Nem tudo que a gente quer acontece no mesmo dia. Nem tudo que a gente pede, tem coisas que eu pedi a Deus desde que eu entrei na presença de Deus, e estou até hoje esperando. Mas e aí, eu vou desistir? Tem coisas que eu pedi a Deus, e vira e mexe eu lembro Deus do que eu pedi a Ele lá no começo da minha fé. E até hoje eu estou esperando. Ah, mas estou esperando. E qual o problema de esperar? Enquanto isso, todo esse tempo, Deus não está cuidando de mim?
Então, a gente falou sobre esse tema, né, da obra, do que eu preciso para fazer a obra de Deus. E essa palavra aqui, Jesus já mostra tudo. Você não precisa nem... Pô, o que eu preciso? Eu só preciso disso. Crer. Crer que Jesus está em mim. Você crê que Deus está em você? Sim. Que Deus é com você? Você crê que Deus está dentro de você? Então, o que te impede? O que te impede de chegar lá fora e representar Deus? A única coisa que vai te impedir é você não obedecer aquilo que é passado para você. E às vezes você está lá na sua casa e Deus fala no seu coração, na sua mente, e você às vezes... Porque não é fácil obedecer. É fácil? Não é. Geralmente, quando Deus pede alguma coisa, vai contra a nossa vontade. Vai contra aquilo que a gente gostaria, pô. E aí Deus pede justamente aquilo que você gostaria de não fazer, Ele pede para você fazer. E aí você fala, caramba, mas quando você obedece, Deus vai te dando o quê? Mais e mais. E aí daqui a pouco você está num lugar, você consegue ver que Deus usou você para alguma coisa ali. Aí você está lá no trabalho, Deus usa você para falar com alguém. Aí você está na sua casa, acontece uma situação, você vai lá, faz uma oração, Deus responde. Quantas vezes, eu sempre gostei muito de fazer propósito, de orar de madrugada, de jejuar. Sempre gostei muito de fazer isso. Quando bebo uma água, eu pego um copo com água, apresento a Deus. Porque isso mexe com a nossa fé e também mexe com quem? Com Deus. Então sempre gostei de fazer isso, sempre fui assim. Sempre fui assim. E isso me mantém sempre ouvindo o quê? O que Deus tem para falar. Porque você às vezes está na rua e Deus fala com você. Eu me lembro que eu saí daqui naquele dia, aqui na terça-feira, ali embaixo Deus já me deu a direção dessa palavra aqui. Mas por quê? Será que... Não, porque eu simplesmente deixei Deus falar comigo. Eu, quando recebi o convite de vir aqui, eu vi como Deus falando o quê? Ó, é eu que estou te chamando, não é o pastor Ivanildo, não. Eu simplesmente obedeci. Então a gente tem que botar isso dentro da gente. Poxa, crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que confiar no que está sendo falado, eu tenho que obedecer o que foi falado. Porque aí a obra de Deus vai crescer. Imagine esse lugar aqui entupido de gente até lá embaixo. Não é bacana? Não é legal? Não vai ser bacana? Mas tudo isso depende do quê? De cada um fazer a sua parte. E qual é a minha parte? É eu crer e obedecer. Qual é a sua parte? É você crer e obedecer. E Deus vai enviando pessoas. E Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você convidar, para você trazer. E quando ela vier, Deus vai testificar no coração dela. Por quê? Porque é uma obediência de quem foi lá e falou. Porque é muito fácil as pessoas aí fora, pegar a Bíblia e sair pregando, é muito fácil. Só para você ter uma ideia, o espiritismo, o kardecismo, eles usam a Bíblia. Vocês sabiam disso? Eles botam a mesa branca e botam uma Bíblia e um copo com água em cima. Eles evangelizam com a Bíblia. A minha mãe já foi do espiritismo de mesa branca. Eu já fui também no espiritismo. Então, é com a palavra. Aí o pessoal fala, mas como assim? Então quer dizer que pegar uma Bíblia e sair por aí pregando, não quer dizer que aquela pessoa é de Deus, não. Você não sabe se ela está obedecendo. Tem muita gente que faz a obra, mas não tem nada de Deus, não. E como é que eu vou saber que ela é de Deus? Como é que eu vou saber que ela é de Deus? Quando ela permanece. Quando ela permanece ali, ó, e você vê
porque ela está ali permanecendo. Que quantos que vieram para ouvir a palavra um dia e hoje e não voltaram mais? Vieram, conversaram, fizeram um propósito. Quantas pessoas foram nas igrejas, nas denominações, foram abençoadas, conquistaram isso, conquistaram aquilo e hoje não estão mais? Quantos? Um monte. Um monte, eu conheci um monte de gente. Eu conheci pessoas que subiam no altar toda semana para dar testemunho financeiro. E hoje estão no mundo. Mas cadê elas? Eu conheci pessoas que faziam a obra de fervorosa e tal, e hoje não estão mais. E não é o fato de não estar numa igreja, numa denominação. É o fato dela não estar mais com Deus, cara. Né? Não é o fato da pessoa estar dentro de uma denominação, é o fato dela não estar mais na presença de Deus. De você olhar para ela e já não ver mais Deus nela. Acabou. Por quê? Aí eu paro e penso, por que isso? Porque ela deixou de crer e obedecer. Deixou de crer que Deus estava dentro dela. Deixou de crer que Deus queria usar ela. Deixou de crer que era Deus que estava cuidando dela. E aí ela começou a olhar para outras coisas e começou a não mais obedecer. E aí já era. Aí acabou. Então você quer que Deus te use, você quer fazer a obra de Deus, quer permanecer, creia e obedeça. É simples. Não tem mistério de você. Não, é simples. É crer e obedecer. Júlio, perdão. No caso, obedecer que vocês dizem é praticar a palavra de Deus, o que Jesus Por exemplo, ensina. Obedecer, quando eu falo de dentro da obra, eu obedecer, eu tenho um pastor na igreja. O pastor, ele é o meu líder espiritual. Ele vai me dar uma direção. Deus vai usar ele para dar uma direção. Então, quando eu pego aquilo ali e obedeço, eu estou obedecendo a quem? A Deus. O que o pastor pregou para mim foi baseado aonde? Na palavra. Aquilo ali está na palavra, é a fé. Então, acabou. Está entendendo? Então eu não preciso ficar. Não. A direção foi dada, pô. Então eu vou obedecer aquilo ali. Você está em casa, você pega a Bíblia, você lê lá um versículo, você coloca em prática, você está o quê? Obedecendo. É isso aí. É igual quando Jesus fala, né, que aqueles que me amam guardam a minha palavra. Guardar é obedecer. Não é guardar a Bíblia debaixo da estante. É guardar a palavra e o quê? Obedecer. Um exemplo de obediência, Júlio. Um exemplo de obediência? Da palavra. Por exemplo, a oferta. A oferta, quando eu dou uma oferta, eu posso e eu oferto, eu estou o quê? Obedecendo. Eu estou obedecendo. A oferta é tão sagrada como a Santa Ceia. Tem gente que olha a oferta como dinheiro. Né? Ele fala assim, oferta, ela pensa logo em dinheiro, mas tudo que você faz é uma oferta. Quando você abre a boca para cantar para Deus, você está ofertando para Deus. Quando você faz uma oração, você está ofertando também. Quando você ora pelo povo, você está ofertando para Deus. Então quando você, por exemplo, o pastor fala, pessoal, traz uma oferta, coloca uma oferta para Jesus, para a obra de Deus, e você crê, você está obedecendo. Está dentro da palavra. Jesus, o maior exemplo disso foi Jesus na cruz, foi uma oferta por cada um de nós. Quando você perdoa, você está fazendo o quê? Obedecendo. Ah, mas fulano me fez mal, mas eu vou perdoar, pô. Vou perdoar. Porque se eu perdoar, eu sou perdoado. Olha só. Então tudo isso é obediência. A mesma coisa na obra. O pastor responsável dá ali uma direção para as pessoas, pessoal, vamos trabalhar assim, assim, vamos fazer isso. Aí tem aquele que fala, poxa, eu não vou fazer assim não, também não é bem assim, pronto. Ele já não está mais obedecendo. Ele já não está mais obedecendo. O que Deus vai fazer? Aos poucos Deus vai o quê?
Afastando. Vai afastando. Não está obedecendo, não está no mesmo espírito, não está. Não é a pessoa que vai tirar, não é o pastor que vai tirar, não é ninguém. O próprio Deus vai tirando. Vai esfriando, né? Vai, o próprio Deus vai afastando ele, sabe por quê? Porque não adianta, é a obra de Deus. E o que acontece? Deus afasta ele e traz outro. Traz outro que se propõe ao quê? A obedecer. Não se preocupe quando você vê alguém se afastando do... Você fala, caramba, a pessoa está... É porque Deus está tirando. Você quer aquilo? Não, você queria que a pessoa estivesse ali. Mas a obra de Deus, é o Espírito Santo que faz a obra. Quando você fala de Jesus para alguém, é o Espírito Santo que vai te usar. Não é você que vai convencer a pessoa de vir, é o Espírito Santo que vai te usar para trazer ela. Então, não se preocupe quando você vê isso acontecer. Você vai ver isso muito. Não se... É igual quando a pessoa está fazendo a obra, ela se escandaliza com alguma coisa que aconteceu. Ah, viu fulano? Fulano era pastor, era isso, era aquilo, e hoje... Não se escandalize, porque você vai ver muito disso. Você vai ver muito disso. Eu já vi tantas coisas. Eu já vi tanta coisa que se eu contar para você, você não sei se você vai ter estrutura de aguentar. Eu já vi tanta coisa que hoje quando alguém fala para mim uma coisa, eu falo assim, eu já vi muito isso aí. E aí você vai criando uma, como é que se diz? Couraça. Você vai ficando cascudo, né? Vai ficando casca grossa. Porque você... Agora, quem nunca viu, fala assim, meu Deus! Mas isso acontece. E acontece, e quanto mais a igreja vai crescer, você mais vai ver isso acontecer. Quanto mais pessoas vierem, quanto mais membros tiver aqui todo domingo, toda segunda, toda quarta, mais coisas vocês vão ver. Não tem como evitar isso. E Júlio, Jesus ele disse que obras maiores nós faríamos. E quando nós quer fazer a nossa própria obra, sem a direção? Então, eu entendo assim, né? Ele fala, faria as obras que ele fez, né? Quando ele estava aqui, e obras maiores. Quando ele fala obras maiores, eu creio que ele está dizendo que aquilo que ele não fez quando estava aqui como homem, ele quer que eu faça. Agora, com a direção dele, né? Porque se eu tentar fazer do meu jeito, não vai dar certo. Mas se eu buscar, Deus me dá direção, Deus vai dar direção. Deus vai dar direção. Eu me lembro que uma vez eu fui num CTI visitar um traficante. Ele tinha entrado em confronto com a polícia. A polícia tinha dado vários tiros nele. Ele caiu deitado lá na pista, lá em Ramos. O policial ainda botou o coturno em cima do peito dele. Falou, esse já era, já foi pro saco. Só que ele estava vivo ainda. A ambulância veio, porque veio a ambulância e veio já o carro lá de necrotério para levar, que eram 2 traficantes. Um já estava morto. E esse era filho de uma senhora que era da igreja. E ela estava orando por ele todo dia. Quando o bombeiro ia lá botar o saco preto para fechar lá o corpo dele, o bombeiro viu que ele estava o quê? Respirando. Botaram ele na ambulância, os policiais ficaram indignados, porque ele tinha trocado tiro com eles. E ele era gerente do tráfico. Ele era um dos cabeças lá dentro de onde eu estava lá. Botaram ele dentro da ambulância e levaram ele. Eu fui no CTI ver ele, todo inchado. Ele estava desse tamanho, inchado. A cabeça dele estava desse tamanho. Todo inchado, porque ele levou vários tiros, né? Ele tinha perdido uma vista. Isso aqui dele estava todo estourado. Isso aqui, fizeram uma coisa aqui. A vista dele, o tiro atravessou, saiu lá no ombro. Levou o olho dele junto. Mas acredite ou não, ele levantou, ficou vivinho, depois foi procurar a gente para testemunhar.
E depois foi fazer o quê? A obra de Deus. Foi lá no pessoal dele lá e falou, olha, a partir de hoje está aqui tudo do crime, eu estou indo buscar Jesus, porque foi ele que me salvou. Todo defeituoso precisou ele chegar àquele ponto para ele se render a Jesus. Então, a gente vê muita coisa. Mas quem que foi ali usado para fazer tudo aquilo com ele? A mãe dele, que nunca deixou de crer e obedecer. A mãe dele, o pastor falava, olha, traz uma peça de roupa para ungir. Ela levava. Traz a garrafa de água. Ela levava. A obra de Deus não é só você sair daqui e evangelizar os outros, não. A obra de Deus também tem que ser dentro da sua casa. A obra de Deus tem que ser em tudo que você faz. Atrás, vamos fazer o propósito da água. Traz a água. Você acha que Deus vai abençoar você? Vai abençoar seus filhos, vai abençoar seus pais, vai abençoar sua esposa, vai abençoar sua casa, vai abençoar onde você for. Vai participar da água hoje. Então, tá vendo? É isso aí. Tudo que for feito, pessoal, tudo que for falado, tudo que for, dei aqui um papel para trazer, igual eu fiz com as crianças aqui terça-feira, aquilo ali é para quê? É para abençoar. Eu tenho certeza que as crianças vão trazer, vão entregar, a gente vai orar por elas. E Deus vai abençoar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, tudo que for falado, faça. Tudo que for falado e você sabe que aquilo ali é de Deus, então faça. Que Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Agora, se eu não creio naquilo ali, isso aí não é assim também não. Pronto, eu perdi a bênção. Perdi, a bênção vai para outro. Pode ter certeza disso. Ela vai para outro. Eu me lembro que uma das palavras que eu ouvi quando eu estava chegando na fé na igreja, foi uma palavra que mexeu muito comigo. Eu era muito ansioso. Quando eu entrei na igreja, eu era muito ansioso. E um dia Deus usou o pastor para pregar justamente sobre a ansiedade. Naquele dia ali eu falei, caramba, eu criei naquela palavra de uma tal forma que eu me limpei todinho. Que eu tirei toda aquela ansiedade dentro de mim. Comecei a praticar aquilo ali, Deus começou a fazer as coisas na minha vida. Deus começou a fazer aparecer as coisas. Tudo aquilo que eu estava ansioso para ter, naquele momento, Deus foi me dando, sem eu precisar mais. Então, às vezes, é só uma questão da gente ouvir e obedecer. Então, tem um propósito. Chega mais cedo para fazer a unção com óleo. Chega mais cedo. Vamos trazer a garrafa com água, vamos ungir, vamos consagrar. Faça que Deus vai honrar. Faça que Deus vai honrar.